Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez, estamos aqui fazendo essa live dessa pregação. Justamente para aqueles irmãos que não puderam ir à igreja a ouvi-la presencialmente. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que vai ouvir também a palavra de Deus através dessa live e pedir que os irmãos passem para os seus amigos, para os seus parentes aí. Nosso texto hoje é Mateus 7, 13, 14. É um texto muito conhecido de todos nós. A palavra de Deus diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, Santo, 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 Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Israel. Te damos graças, Senhor, por podermos estudar a Tua palavra. Te somos gratos, Pai querido, porque um dia Tu tocaste nos nossos corações, fazendo com que a nossa mente entendesse que nós precisamos andar perto do Senhor, mesmo sendo esse caminho estreito e apertado. Te rogo, Senhor, por cada uma das pessoas que verão essa live. E te rogo também, Senhor, que o Senhor toque nos corações daqueles que ainda não te conhecem e que eles possam ver que a salvação está em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. E abençoe a nossa nação, abençoa o teu povo e guarda nas tuas santas mãos. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. A porta e o caminho da vida cristã. Esse é o tema que nós queremos falar hoje, nessa noite. Alguns longos anos passados, quando eu militava pelos caminhos do Pará, aprendi muito o que é dificuldade. Para andar naqueles caminhos difíceis, o qual poderíamos chamar de estreito, a estrada que tinha era a famosa Transamazônica. As cidades onde se podia buscar socorro ou víveres ficavam muito distantes uma das outras. Num raio de 700 quilômetros, tínhamos 3 cidades, com hospital e supermercado. São elas Altamira, às margens do rio Xingu, Tucuruí, às margens do rio Tocantins, e Marabá, entre o Tocantins e o rio Tacaiuna. Buscar recurso era uma luta muito difícil, e principalmente se fosse no inverno chuvoso, como é naquela região. As estradas se tornavam intransitáveis, numa necessidade que a pessoa precisasse de fazer num tempo de horas em outros lugares, lá naquelas regiões levariam dias. Para os moradores ali, se
ali situado, sair de casa para enfrentar as estradas era uma guerra. Se fosse esperar por condução dos outros ou ônibus, as dificuldades aumentavam mais alguns pontos. Sobreviver naquela região para muitos foi um ato de heroísmo, enfrentando vários tipos de enfermidades causadas por insetos e a falta de tudo. Hoje, queremos falar da porta e do caminho da vida cristã. E vos convido para meditarmos nesse tema. A entrada. Jesus descreve a entrada no seu reino como algo que é, ao mesmo tempo, convidativo e difícil. Ou seja, segue envolto por uma circunstância favorável e desfavorável. Favorável, porque os que entram são descritos como benditos, bem-aventurados. São os possuidores do reino no qual entram. São consolados, herdam a terra e são chamados de filho de Deus. E uma outra coisa a mais, são plenamente saciados. A porta é a entrada para o caminho, assim como é a entrada para as nossas casas. O Senhor Jesus, nesse texto, está usando um símbolo para explicar aos seus seguidores a porta por onde entrar e o caminho que eles devem procurar e se manterem ativos na caminhada aqui. Falando dos caminhos, o que é um caminho largo e um caminho estreito para você? Talvez você tenha em mente algo sobre o assunto. Mas vamos verificar o que Jesus disse a respeito, já que foi ele que cunhou esse conceito, caminho estreito e caminho largo. O caminho estreito é o caminho da vida eterna, com as dificuldades inerentes, como a nossa cruz que temos de carregar, a humilhação que temos de sofrer, as aflições que passamos. Apesar de ser o que todos almejam, poucos conseguem andar nele, pois é apertado, tanto em sua entrada, a porta, quanto em seu trajeto, o caminho. Por ser apertado, costuma tirar o conforto e proporciona muitos desafios de quem está andando por ele. O caminho largo é o caminho que leva à perdição, com todas as vantagens passageiras que ele oferece, como a vaidade, negligência, o orgulho, sem falar nas riquezas, os falsos mestres. Esse caminho nos leva para longe de Deus. Poucos o almejam, mas a maioria anda nele, pois se trata de um caminho largo, espaçoso em sua entrada, a porta, e também o seu trajeto, o caminho. E quem anda nele, a vontade de Deus não prevalece no seu coração. Esse caminho é o mais confortável dos dois e os desafios são produzidos pelos caminhantes. A ordem de Jesus é clara aos seus discípulos. Entrai pela porta estreita. Mateus 7,13. Entrar na porta estreita é andar no caminho estreito.
O caminho estreito é um caminho que o cristão deve percorrer. Ele tem os seus desafios, que não são poucos, mas nos dá o poder no Espírito Santo. Atos 1, versículo 8. O conhecimento da palavra. Salmo 119, versículo 105. A segurança da salvação. Marcos 16, 16. E a vigilância em oração. Apocalipse 5, 8. O que é triste no nosso tempo é que uma parte considerável dos pregadores do Evangelho apresentam esse caminho estreito pregado por Jesus como o caminho da riqueza financeira, o caminho da prosperidade, o caminho do conforto, o caminho do entretenimento dentro da igreja, o caminho da tranquilidade de vida, o caminho da reivindicação de bênçãos de Deus, o caminho de determinar a Deus algo que se quer, o caminho das simpatias, como água ungida, óleo ungido, rosa ungida, lâmpada ungida, o caminho dos símbolos do Antigo Testamento, o caminho do pensamento positivo e da não aceitação de nada que tire o conforto. Tudo isso nós temos ouvido pelos falsos mestres nessa igreja televisível. Essa demonstração de que os seguidores de Cristo têm de acumular tesouro aqui na terra vai de encontro à ordem do Senhor. Não ajunteis para vós tesouro na terra. Mateus 6,19. Cunhamos uma pergunta. Afinal, será que esse é o caminho estreito que Jesus nos mandou percorrer? A resposta dessa questão se encontra em 2 Coríntios 11, 23 a 28. Assim diz Paulo: em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei no abismo do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Meus irmãos, o apóstolo faz um breve relato de sua vida como cristão seguidor do Mestre e das dificuldades que ele encontrou por aceitar o caminho indicado pelo Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos para pensar. Gostaria que você respondesse a essa pergunta. O apóstolo Paulo andou pelo caminho estreito
ou pelo caminho largo. Observando o texto em que Paulo relata o que encontrou no seu caminho, a nossa resposta nos dará uma ideia do caminho em que nós estamos andando. Não quero aqui afirmar que o caminho estreito é um caminho que só nos traz dores, nos reserva só dores. Não. O caminho estreito é o melhor caminho. É o caminho de Deus. Porém, é o caminho que nos reserva os maiores desafios. Desafios para suportar a incompreensão, até mesmo dos nossos irmãos, tanto os da fé como os de sangue. Padecer as agressões do mundo e a violência vigente dos nossos dias. Irmão, o Senhor Jesus não foi conivente com as injustiças que aconteciam em seu redor. Isso nos mostra que nós também não devemos ser coniventes com as injustiças, mesmo que isso nos cause dificuldades. Não é um caminho confortável, por isso só anda por ele aqueles que amam a Deus de verdade. Aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo por Jesus, como fizeram os apóstolos e outros seguidores. Foi por isso que Jesus disse: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7,14. Em Lucas, capítulo 13, versículo 24, ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A caminhada do cristão é verdadeiramente cheia de desafio. Vejamos o que a palavra nos diz sobre a caminhada. Começamos com um alerta. Cuidado, para que você não esteja andando no caminho largo pensando que é o estreito. Só a palavra de Deus pode nos esclarecer sobre isso. Reflita para você mesmo naquilo que você faz. Os servos do Senhor Jesus andam no caminho indicado por ele. E estes são sobrecarregados com pesadas obrigações, além de serem perseguidos, caluniados, insultados. Tem como dever o praticar uma justiça que exceda a justiça praticada pelos escribas e fariseus. Devem amar até mesmo seus inimigos e orar pelos seus perseguidores. A hipocrisia deve passar muito longe de um servo de Cristo. Fica claro que o ensinamento de Cristo para que se obtenha a salvação está a quilômetros de distância de muitos pregadores dessa geração, que mostra o Evangelho como um mar de rosas, sem ondas nem ventos fortes. É evidente que os ensinamentos de Jesus se divergem desses pregadores de um Evangelho fácil. Jesus descreve até mesmo como um alerta, tanto para os que ouviram no momento falado, como para aqueles que, como nós, ouviríamos anos depois. O reino de Deus é algo que, por um lado, é muito desejável, mas, por outro lado, não é muito fácil. Como ele mesmo disse, a porta e o caminho são estreitos, apertados. Andar
por esse caminho não tem atrativo algum para o mundo insensato e egoísta. Somente aqueles cujo coração tem sido atraído e cuja consciência tem sido tocada pelo Espírito Santo são capazes de trilhar essa caminhada. Eu concluo dizendo aos queridos irmãos, o nosso futuro e o futuro de nossos filhos não é nesse mundo, mas sim no reino do nosso Deus e Senhor. Precisamos estar atentos e, mais do que nunca, procurar passar as palavras do Senhor para os nossos, de todas as formas, presencial, em carta, se ainda se escreve, em mensagem pelo WhatsApp, por qualquer outro meio de comunicação. Mas, mais do que nunca, precisamos levar a mensagem de Jesus para os nossos, porque o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro não é nesse mundo, mas no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Amém.